Olá, alunos do sétimo ano. Nesta aula de número 20 de matemática, nós vamos corrigir os exercícios de aplicação da página 98, que são sobre linguagem algébrica. É o nosso primeiro módulo do novo livro, que vai falar sobre álgebra. Nesse primeiro exercício de aplicação, ele dá para a gente a sentença matemática escrita em português. Então, tá aqui, ó, a sentença matemática tá aqui desse lado. E do outro lado, ele quer uma expressão algébrica correspondente ao que está escrito na primeira linha. Então, na primeira linha está escrito a adição de dois números racionais. Se são dois números, mas eu não sei quais são, ele não fala quais são. Então, vou expressar esses números com letras. Ah, Pro, mas qual letra que vai ser? Pode ser qualquer uma? Isso mesmo, pode ser qualquer letra. Eu posso colocar A mais B, porque ele quer adição. Então, eu posso colocar A mais B, C mais D, X mais Y. Não importa qual letra eu coloque, eu vou colocar a letra que eu quiser. Então, no caso, a Pro vai colocar A mais B. Ficou horrível, né, minha letra? Mas é a primeira vez que a Pro está fazendo aqui dentro do Paint. Vamos lá. Depois, embaixo, ele quer o produto de dois números inteiros. Vamos pensar da mesma forma que nós pensamos lá na linha de cima. Adição é uma soma, produto é uma multiplicação. Como ele não fala de qual número, ele só fala que são de dois números inteiros, a única coisa que eu sei é que eu preciso multiplicar duas letras. Quais letras? Quaisquer letras. Então, eu vou continuar aqui com o meu A vezes, é o pontinho, B. Ó, tá ficando um pouquinho melhor. Agora, o sucessor de um número natural. Sucessor é o que vem depois. Então, o sucessor é aquele que eu adiciono 1. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo para vocês numa videoaula. Se eu tenho o número 5, eu quero o sucessor de 5, eu estou pedindo o número 6. Então, eu somei 1 no 5. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou pensar em algebricamente, né? Então, tá lá, o sucessor de um número natural. Agora, eu vou usar, para esse número natural, eu vou usar a letra N. Então, se N é o meu número, o sucessor de N é N mais 1. Ok? E o antecessor de um número inteiro? Então, é o número que vem antes. O antecessor é o que vem antes. Então, eu subtraio 1. Então, eu vou usar a mesma letrinha, N, só que agora é menos 1. Agora, aqui no exercício número 2, a apostila está nos lembrando que para a multiplicação eu não preciso colocar esse sinal aqui, ó, que é o pontinho. Se eu não preciso colocar esse sinal, eu posso escrever apenas 3N. A mesma coisa eu vou fazer em todos aqui embaixo, ó. Então, observa uma coisa, como vai ficar. Então, vamos lá, ó. Olha como ficaram as respostas do exercício 2. Ele nos lembrou que a gente não precisa usar esse pontinho para saber que é uma multiplicação. Se eu escrever apenas 3N, eu sei que o 3 está multiplicando a minha letrinha N. Então, 3N é 3 vezes N, XY é X vezes Y, 4NM é 4 vezes N, e o resultado vezes M. X vezes Y vezes Z, escreve X, Y, Z. 3 que multiplica X mais 1. 5 que multiplica Y menos 6. Não é necessário colocar os pontinhos. X que multiplica 4Y mais 2. E nem aqui, ó, que é esse último. Vai ficar 6N que multiplica 2X menos 3Y.
No exercício 3, ele vai dar para a gente a sentença algébrica e ele quer que a gente passe para a língua portuguesa. Então, quando eu tenho A menos B, são dois números que vou subtrair o B do A, não é? Então, eu posso falar, quando é uma subtração, a diferença entre dois números racionais, aqui ele colocou, porque aqui em cima no enunciado ele está falando que os números são todos racionais. Por isso que ele tem que entrar aqui na minha expressão em língua portuguesa também, na minha sentença. Aqui, ó, qual será a sentença de A elevado ao cubo? É uma potenciação. Então, eu posso escrever o cubo de um número racional. Agora, aqui embaixo, a expressão é 2n mais 1. A gente vai escrever, se é mais 1, significa que é o sucessor. Se é 2n, 2 vezes qualquer número, não é o dobro daquele número? Então, é o sucessor do dobro de um número racional, ok? Agora aqui, ó. Agora o dobro não é mais só do sucessor aqui, ó, igual esse. O dobro é do n mais 1. E quem que é o n mais 1? O n mais 1 é o sucessor. Então, é o dobro do sucessor de um número racional. Veja bem que essas duas expressões aqui, ó, apesar de elas serem bem parecidas, elas estão falando de expressões diferentes, ó. Aqui o 2 está multiplicando apenas o n, e aqui o 2 está multiplicando o n mais 1. No exercício 4, eles estão explicando sobre sequências. Sequências podem ser formadas por figuras, podem ser formadas por letras. Nesse caso, a gente tem uma sequência numérica aqui, ó. A sequência numérica dos números pares não nulos. O que quer dizer não nulos? O zero não vai entrar porque ele não tem valor. Então, o zero não entra. Eu quero os pares 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. É uma sequência infinita dos números naturais pares, com exceção do zero. Até aí, tudo bem. Então, aqui, ó, o número 2, ele ocupa a primeira posição da minha sequência, então, ele é o nosso primeiro termo. O número 4 ocupa a segunda posição e assim por diante. Se a sequência é infinita e eu quero um número lá bem longe desse 12 aqui, ó, eu posso chamar esse termo de enésimo termo. Igual está aqui embaixo, ó, no texto. Enésimo termo, tá? Então, quando eu vou me referir a um termo qualquer da minha sequência, eu uso a expressão enésimo termo. Esse fato é verdadeiro, pois se n é igual a 1, dividido por 2, vezes n, é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, ó, o que ele quer dizer aqui é o seguinte. Aqui não é dividido não, gente. Acho que na apostila deve estar errado. Deixa eu ver no livro. No livro de vocês está dividido também. Aqui não é dividido, tá, gente? Aqui é ponto vírgula. Então, o que ele quer dizer é o seguinte. Se n é igual a 1, então, no lugar aqui do meu n, ó, não é o dobro? 2 vezes 1, no lugar do n, eu coloco o 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Agora, vamos para o próximo termo, onde n era igual a 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o segundo termo deu 4. Se n é igual a 3, então 2 vezes 3 é igual a 6. Eu tenho o terceiro termo e assim por diante. Seguindo essa ideia, ele quer que vocês façam a mesma coisa com essa sequência aqui que começa 3, 6, 9, 12, 15 e é infinita. Então, pessoal, seguindo a ideia do que a gente estava vendo lá no exemplo anterior, agora vamos fazer a mesma coisa com a sequência 3, 6, 9, 12, 15.
Sendo cada posição do termo identificada pela letra N, qual expressão indicará o enésimo termo desta sequência? Então, ó, 3, de 3 passou para 6, de 6 passou para 9, de 9 passou para 12, de 12 passou para 15. Está mudando de 3 em 3. Mas aqui, por exemplo, ó, se eu pensar na primeira posição, eu não posso falar que é 1 vezes 3, que dá 3? Olhando a segunda, eu não posso falar que é 2 vezes 3, que dá 6? Aqui, 3 vezes 3, que dá 6, e assim por diante. Então, a expressão que eu vou utilizar para identificar o enésimo termo é 3 vezes n. Na letra B, ele explica que existe sequências chamadas de recursivas e existem sequências chamadas de não recursivas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, ó, quando a sequência ela é recursiva, em cada número é obtido a partir do número anterior. Então, na sequência recursiva, eu preciso saber o número anterior para eu saber qual vai ser o próximo. Não é o nosso caso aqui, ó, porque essa daqui, ó, ela é não recursiva, em que cada termo não depende do termo anterior para ser formado. Por exemplo, se eu quiser o 10º termo dessa sequência, eu não preciso calcular 9 termos para pegar o 9º e acrescentar 3. Eu posso fazer de acordo com essa expressão aqui, ó, da letra A. Se eu fizer 3 vezes 10, que seria o 10º termo, o 10º termo dessa sequência é o 30. Então, essa sequência ela é não recursiva. Uma outra maneira de exemplificar isso, eu não falei que a gente está somando 3? Só que somando 3, para eu encontrar o 10º termo, eu teria que saber qual é o 9º. Então, aí, se eu fizer uma outra expressão algébrica, que seria essa de somar 3 unidades, aí, no caso, ela seria recursiva. Agora, se eu usar a multiplicação para fazer 3 vezes n, aí ela é não recursiva. No chat, a gente tira dúvida um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Agora, a nossa sequência é uma sequência de triângulos. Na primeira figura, eu tenho um triângulo. Na segunda, 3. Na terceira, 9. E na última aqui, que é a figura 4, eu tenho 27 triângulos. Então, com base nas figuras, aqui a gente só vai preencher, ó. Figura 1 tem um triângulo, 2, 3. Na figura 3, 9. Na figura 4, 27. Ainda em relação aos triângulos, ele vai perguntar: sendo n o número que identifica cada termo dessa sequência, é correto afirmar que o número correspondente ao enésimo termo será generalizado por 3 elevado a n menos 1? Então, eu voltei ao desenho aqui para a gente pensar um pouquinho. Se aqui é a posição 1, então, meu n vale 1. Então, 1 menos 1 dá 0. 1 elevado a 0 é 1, por isso que aqui só tem um triângulo. Vamos ver para a figura 2. Na figura 2, agora o meu n é 2. Então, eu tenho que fazer 3 elevado a n menos 1. No caso, fica 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 3 elevado à primeira potência, 3 triângulos. Na figura 3, a gente tem 9 triângulos. Então, ó, na figura 3, n vale 3. Então, fica 3 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 3 elevado ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3 vai dar 9 triângulos. Na figura 4, eu tenho 27 triângulos, vamos aplicar aqui a relação que ele deu para ver se tá correto. Então, 3 elevado a n menos 1. Se o meu n agora é a quarta posição, então o meu n é 4.
4 menos 1 é 3. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 mais uma vez, que vai dar 27 triângulos. Então, sim, é correto colocar essa expressão algébrica como o enésimo termo que a gente está generalizando. A última pergunta se essa sequência pode ser classificada como não recursiva. Realmente ela pode, porque não dependo do anterior para saber quanto tem. Se eu quiser saber do 10º termo, igual eu tinha feito lá no anterior, eu faço 3 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 é 9, 3 elevado à 9ª potência vai dar o total de triângulos que eu vou ter na 10ª figura, ok? Então, ela é não recursiva. Nós vamos ficar por aqui. No chat eu tiro as dúvidas, eu e a Prodiana. E a lição de casa, agora combinado, é apenas no chat e no Vindimo, ok? Beijos, bons estudos, bye bye.